Sabara Show. Muitas boas-vindas a um novo episódio do Sabara Show. Meu nome é Mário, e hoje a gente vai falar sobre leitura de mangá, que é algo que eu faço há muito tempo, mas mais que isso, a gente também vai falar sobre a lei... na verdade, a lei de preço fixo, né? Preço fixo, boa, né? Mas, bom, eu sou o Mário e junto comigo está Sogeking. É isso aí, galera, tudo bom? Sou o King e vamos debater esse tema que é polêmico, né? Que realmente tem visões contra, visões a favor. Vamos tentar deixar um pouco claro aqui o que ela é, pra entender também, pra você entender e ver o que você acha, né? Formar a sua opinião também e ver se é algo bom ou algo ruim pro mercado. E junto conosco também está o Jin. Oi, eu sou o Jin e eu acho que eu vou fazer o contraponto aqui, que eu não tô com uma visão tão ortodoxa assim desse tema. Qual que é a lei mesmo? Então, basicamente é uma lei que foi proposta por uma senadora do PT em 2015. E a lei, em resumo, ela é sobre os livros, né, impressos ou digitais, terem um limite de desconto de no máximo 10% isso. Dentro do primeiro ano do lançamento ou reedição, etc. E o intuito dessa lei, de acordo com o texto lá, primeiramente para fomentar o mercado, criar mais pontos de venda e, a partir disso, também ajudar as pequenas empresas ou criar pequenas empresas dentro do negócio, né? Ter mais livrarias nos lugares. E, assim, na prática, é uma tática contra a Amazon, né? Para que a Amazon não tenha um monopólio. Eu acho que vale a gente conceituar todos os ouvintes agora e espectadores sobre o mercado, né, e como é que tá sendo feitas as vendas, porque eu só consigo dar um ponto de vista como consumidor. Aliás, isso é muito importante falar. A gente não temos dados, tá? Isso aqui vai ser ninguém aqui trabalha em editora, ninguém aqui trabalha... Você trabalha em editora? Não trabalho. Olha, secretamente. É tudo uma opinião de consumidor aqui. Mas antes da gente começar, só queria falar que a gente é o Subara Show, nós somos um podcast semanal sobre animes, mangás, games e mais a cultura otaku. Toda semana, toda segunda-feira, às 17 horas no YouTube e no Spotify. Então, se você não nos segue, vá no Spotify, se inscreva, já dê 5 estrelas, porque isso vai ajudar bastante a gente. No YouTube, se inscreva, curta o vídeo, tá? Porque ajuda no alcance também. Não deixe de comentar também, conforme a gente for discutindo sobre o tema, quais são as suas opiniões, etc. Não só sobre a lei, mas também sobre seus costumes, assim por diante, né? Não deixe de entrar também no nosso servidor do Discord, tá? Que a gente tá sempre comentando e conversando por lá. E por fim, não deixe de acessar nossas redes, né? Na @SubaraShow. Quase todas as redes, no TikTok é Subara Show Podcast, tá? Então, siga a gente lá. Mas a gente começou falando sobre a lei, que nem vocês falaram, na prática é pra não deixar a Amazon com o privilégio que ela tá de venda de mangás com grandes contos assim por diante, né? Lembrando que vale para livros também. Tudo que for material impresso. Verdade, tá valendo, né? Uhum. Eu, Mário, hoje, como consumidor, eu ainda vou, às vezes passo em frente à livraria, etc, e olho o mangá. Né? Inclusive eu fui esses dias no shopping, passei dentro da livraria, vi a capa do mangá de Haikyuu 11, acho que é que o tal Kageyama, tipo, inteiro na capa, falei, nossa, capa linda e tal. Imediatamente eu olhei o preço na Amazon, tava mais barato, porque eu falei, tá bom, vou comprar de lá. Era 10 reais mais barato, sabe? Tipo, dá uns 20%, 25%. Sim. Sabe? Tá. Acho que a primeira coisa que tem que perguntar nesse tema é bem simples aqui, cada um de vocês é a favor ou contra? Eu sou contra. Você é contra essa lei, você, Mário? Eu não tenho opinião ainda. Eu sou a favor, que assim, é uma coisa meio complexa. Porque, sim, essa lei a curto prazo ela vai ser meio merda mesmo, tá? Mas a longo prazo eu defendo que é melhor, como um todo. Certo. Aí, no caso, por qual motivo que você acha que a longo prazo ela funcionaria? Vamos lá, vamos pontuar algumas coisas aqui, tá? Primeiro de tudo, o mercado de mangá, especificamente, ele não é um mercado de massas. Ele é um mercado extremamente nicho, e ele é um mercado muito voltado atualmente pro colecionismo. Tanto que se você pegar os prêmios dos últimos 5 anos de mangás que ganharam prêmios aqui no Brasil, a maior parte dos prêmios foram dados pra editora Pipoca e Nanquim. Por quê? Porque elas focam em material de luxo. E o material de luxo ele já é mais caro, tá? Sim, então, naturalmente. Pra começar, já não é uma coisa assim pra população em geral, tá? Então, por isso, já tende a ser um pouco mais caro de forma geral, né? Acho que aí vale até pra livro, né? Não é uma coisa barata. Sim, mas eu acho que o mangá é mais nichado que livro. Não, isso aí com certeza. Você entendeu?
Dito isso, você não pode esperar, tipo, grandes publicações. Tipo, você não pode esperar grandes tiragens de mangá, sabe? Eu não faço ideia exatamente qual é o número de tiragens que vai ter um mangá. Mas vamos supor aqui que, sei lá, sejam 200 mil mangás, tá? Então, vamos supor que sejam 200 mil mangás, certo? Então você tem lá uma tiragem de 200 mil mangás. Aí você tem a Amazon que, sei lá, pega 150 mil desses 200 mil mangás pra vender. Você não acha que ela não pode chegar na editora e falar assim, aumenta o preço de capa pra mim poder dar um desconto maior? Não, mas a gente não afirma, a gente não tem informação Não, nenhuma que não isso tem. acontece. A gente não tem como virar e cravar que isso acontece. Mas é possível. Não, sim, eu entendo o que você quer dizer, e é possível, mas aí eu acho que também tem o outro lado. Justamente por ser um produto nichado, é aquilo. Você pensa o seguinte, a editora, ela tem ali um valor que ela vai investir para ela fazer a tiragem inicial do mangá, certo? E aí, se aquele mangá perde o poder de venda, porque a pré-venda ele tinha um desconto maior, agora não tem mais. Ou porque teria desconto daqui a 2 meses, 3 meses, 6 meses, né? Porque o projeto é 1 ano. 1 ano sem o desconto. Sim. Então ela vai fazer o quê? Aquele mangá vai ficar mais tempo parado, porque vai vender menos naturalmente. Por quê? O que você falou da questão do preço. Eu acho que hoje o mangá é caro. Sim. Também sempre foi. Mas eu acho que a partir do momento que isso acontece, ele vai ficar mais elitizado ainda. No sentido de que só quem realmente tem aquela grana e pode gastar sem pesar no bolso de alguma forma... a curto prazo eu acredito que sim. A curto prazo, sim. Só que a longo prazo... Porque, por exemplo, eu vou falar uma coisa assim que é completamente empírico, tá? Quando eu tava no ensino médio, tinha lá meus amigos, a gente adorava mangá e tudo mais. E eu tinha um amigo que ele descobriu onde ficava a editora JBC. Ele descobriu. Ficava perto do Shopping Santa Cruz. Sim, ali do lado. Ali do lado. E aí... A gente saía do colégio, que a gente estudava perto do metrô Jabaquara, ia até o metrô Santa Cruz, fazia o que adolescente faz, e depois ia pra editora comprar os mangás da JBC. Quando você compra direto da editora, você já tem um desconto de 10% no preço de capa, certo? Preço de capa. E a gente ia lá, pra pagar mais barato, ia lá, sabe, não é nada demais, pegava uma unidade, cada um, e tudo certo. O tempo passou e ele pegou... amizade com uma das pessoas que trabalhava lá. E aí ele começou a pegar os mangás de forma ilegal, vamos colocar assim, com o desconto de funcionário. Porque o funcionário comprava como se fosse dele e passava. Só deixando bem claro, gente, isso faz muito tempo, tá? A gente não conhece ninguém. Isso faz mais de 10 anos. Talvez o funcionário nem esteja mais na JBC. Então... sim. Isso faz mais de 10 anos. E é amigo do Jim, tá? Não tem nada a ver com isso, tá? JBC só é do Jim, tá? Só... E o desconto nessa época pra funcionário era de 20%. O desconto que a Amazon dá é 30%. Então, tipo, o desconto de funcionário é 20%, o pra comprar direto é 10%, e supondo que isso não tenha mudado esses valores, provavelmente deve ter aumentado o desconto pra funcionário e tal. Então, eu acho que sim. Eu acho que a Amazon faz pressão sim, não tenho como afirmar, não tenho provas, para que o preço do mangá suba. Então, mas aí eu acho que tem duas coisas. Primeiro, o preço que a editora vende para qualquer lojista, ele é geralmente 50% do preço de capa, para que ajude. Sim, mas é baseado no preço de capa do mesmo jeito. Sim, não, exatamente. E aí o que eu tava falando anteriormente, se você tem ali uma tiragem que ela tá presa, porque vende menos, é natural, assim, a partir do momento que nem você falou, é natural, se não fica barato, muitas pessoas, e eu sou um exemplo que compro, espero algum desconto para comprar, vão demorar mais para comprar ou não vão comprar. Então você vai gastar mais com estoque, porque você não vai ter que guardar aqueles mangás em algum lugar. Sim. E a partir disso você vai ter que arriscar menos. Por quê? Porque você não pode ter estoque de coisa que vai ficar encalhada ali. Então eu acho que vai diminuir o número de títulos no Brasil. Porque a partir do momento que eu não posso ficar com mangá guardado por 1 ano, automaticamente eu vou fazer o quê? Vou apostar no título que eu sei que vai vender rápido. Sim, e o que vai acontecer com o preço de capa? Ele vai aumentar, porque vai diminuir a tiragem também. Não, vai diminuir a tiragem e tudo mais, mas a longo prazo vai forçar o preço pra baixo. Porque, tipo, a gente tá fazendo um monte de mangá aqui que não tá vendendo. Por quê? Porque custa R$40 o mangá. Não, eu entendo. Preço de capa. Você quer dizer assim, preço de capa. A partir do momento que passar de 1 ano, aí eles teriam, tipo, quedas bruscas pra poder se livrar do estoque. Não, eu digo a longo prazo, a própria editora fala assim, a gente tá lançando mangá a R$40, não tá funcionando. Como é que a gente consegue diminuir isso daí? Não,
aí a gente entra num campo da entendeu? suposição, de que assim, o preço atual, ele é um preço que ele faz sentido dentro do custo que a editora tem, ou não faz sentido? Tipo, é um preço que tá muito acima. E aí isso é uma Cara, informação que a gente é um não preço tem. que tá muito acima porque se você parar pra pensar que a Amazon vende mangá que recém lançou por 30% de desconto, supondo que ela fique no 0 a 0. Supondo que a Amazon pegue, que eu duvido que ela vai ficar no 0 a 0. Eu tenho certeza que ela deve ter um lucro menor, mas tem um lucro, Não, mesmo com 30% de desconto. Igual eu falei, teoricamente, se ela vende por 30% de desconto, teoricamente ela tem 20% do valor como lucro, porque ela paga 50% do valor. Então, você não acha que. Você realmente não acredita que se você tem 20% de lucro, você força um ano com um desconto no máximo de 10%. Você realmente não acredita que ela vai preferir vender mais? Você acha que a editora não vai ser 50%? Eu acho que vai cair a qualidade de mangá. Eu acho que A qualidade de mangá reduz o tamanho, volta meio tancô, sabe? Essas coisas. Meio tanco é muito difícil de voltar, eu acho que não volta. Mas eu acho que, por exemplo, você pegar editoras menores vão ter mais dificuldade de sobreviver. Tipo, a Panini não vai ter problema nenhum. Agora, uma New Pop, ela não pode ter. Não, New Pop encalhados. ainda é ok, mas ainda tem então, aquelas sim. do. Sim, tipo MPEG. MPEG, é isso essas aí. que estão começando agora. Tipo, a Pipoca Nankin também é uma editora que hoje é grande. E ela também não trabalha só com mangá. Então acho que Pipoca Nankin é uma coisa mais tranquila. Mas eu acho que editoras menores, ter novas editoras ou a sobrevivência de editoras menores é mais difícil. A partir do momento que você não tem ali um fluxo de caixa no primeiro ano daquele título tão grande quanto você teria hoje. Cara, eu entendo isso. Só que o lance é o seguinte: concorrência basicamente é o cerne quando você fala de negócios, certo? Uhum. Se você tem uma empresa que está conseguindo dar um jeito de não destruir a concorrência de alguma maneira, você está destruindo uma funcionalidade básica de como funciona o mercado na nossa sociedade. Então, eu concordo contigo Entendeu? e assim, eu acho que é bom deixar claro, assim, eu não sou a favor de monopólio da Amazon. E Exatamente. nem torço pela Amazon, eu não tenho nada a ver com a Amazon. Eu acho que assim, é bom deixar claro. Não, cara, porque às vezes peraí. parece- Não às conheço o Jeff Bezos. Não, Peraí, nunca pensei em ó. andar no foguete. Espera um pouquinho. Mas assim, Amazon, se quiser patrocinar nós, a gente gosta de você, tá? não, mas Pode assim, patrocinar. mas Aí A gente aí tá precisando de um estúdio profissional, que gente isso. pra operar. Né? A gente tá Mas sem... assim, sabe qual que é a questão? Eu acho que a real dessa lei, ela é uma hipocrisia da pessoa que criou, aceitando um lobby de empresas que quebraram o mercado editorial. Que eu tô falando do quê? Tô falando da Saraiva, da Cultura. Que as duas quebraram, as duas faliram, e faliram devendo pra um monte de editora. Mas elas não quebraram por causa de mal gestão. Quebraram por causa das mudanças Então, do mercado as duas editorial. coisas juntas, né? os As dois duas coisas juntos. juntas. Eu acho que assim, foram duas. E assim, na época que essa lei foi proposta, né, em 2015, foi a época o quê? Que tava justamente essa derrocada da Saraiva junto com a Cultura e o começo da vinda da Amazon. Então havia um medo muito grande de que a Amazon virasse esse bicho-papão, que ela tá virando realmente. Sim. Mas assim, havia esse medo por quê? Porque elas queriam continuar no poder. Naquela época, ninguém se preocupava com o monopólio da Saraiva ou da Cultura. E agora se preocupam com o monopólio da Amazon, porque a Amazon veio de fora. Então eu acho que é uma hipocrisia. Mas eu não acho que é monopólio da Saraiva porque Havia, na época havia. mas- Só se Mas havia... é que tá, mas se você tem um monopólio de duas empresas, já não é monopólio. Não acho que é monopólio. não, tem a outra palavra lá, que é... É oligopólio. Isso, exatamente. Não, a Amazon hoje ela tá se tornando a principal fonte de referência porque tá difícil a distribuição, né? Antes a gente... A Dinap já faliu, né? Que era a distribuidora. Então, eu queria só discorrer um pouco disso, porque olha só, o problema que a gente tem hoje, que a gente chamou de crise editorial, a Abril controlava tudo, certo? Controlava a distribuição, controlava tudo. Então, os mangás tudo chegava de publicação nas bancas de jornais por causa da Abril, certo? Sim. E aí, por má gestão da Abril e por crise do papel, etc., os mangás careceram, a distribuição ficou mais cara, ficou mais lenta, e os editores tiveram que dar seu jeito, né? Só que antes a gente encontrava mangás e livros, outras coisas, jornais, né, e tal, em banca de jornal. A gente encontrava. Né, esse é o formato que morreu, né? Não tem mais porque acabou a distribuição. Então, Não sei, eu acho que também demanda hoje em dia pra banca de jornal. Não, pra comprar mangá, não, acho mas, que- mas aí sei lá. entra numa questão que, assim, eu acho que a gente não entrou no cerne da lei, que é o quê? A lei, ela quer o quê? Ela quer que hajam mais players, né? Mais empresas ali. Vai haver realmente mais empresas?
Cara, pode a não partir haver, disso. mas... tipo assim, beleza, mas é pura conjectura. Porque, beleza, tá... Você gosta do como tá agora? Cara, eu não acho que tá o ideal. Não acho. Mas Então, assim, ao mesmo tempo. Alguma coisa tem que ser feita. Lógico, mas ao mesmo tempo que eu não acho que pensar que se todos os produtos, né, livros, mangás, forem vendidos ao mesmo preço, vai abrir uma livraria lá em Itaquera. Não vai, por causa disso. Não, sabe? não vai. Assim, isso ajuda, mas isso não resolve. Porque, tipo, como eu falei, a curto prazo vai ser ruim. Porque até os preços dos mangás se atualizarem pra cima ou pra baixo, que não tem como a gente saber, ninguém aqui tem bola de cristal. Não vai cair preço. Eu não sei. Não vai. Você tem bola de cristal? Não, mas é que o mercado não funciona desse jeito. Eu também não Se acredito reduzir o custo. eu também não acredito, assim. Eu acho que teriam maneiras melhores de lidar com isso. Porque, por exemplo, hoje existe basicamente um monopólio que é o do papel, que é da Suzano. Uhum. E assim, a Suzano cobra papel em dólar, produzindo no Brasil. Sim. Uhum. Então, podia ter uma lei para o papel ser cobrado em real, ser vendido dentro do Brasil em real. Porque o problema do dólar é que ele tá em... então, na casa do tá chapéu. transitando, né? Exatamente. Não, mas daí- E Com isso a, aí a ele- gente com a vai eleição pro- aí do a Trump gente agora foi vai- pra 6, sim. né? Aí a gente vai pra um problema mais profundo ainda. Não, lógico. Mas Porque, é o que beleza, porque assim, vamos lá. Empresas que atuam no internacional, elas tendem a fazer o preço do internacional. Porque assim, você faz uma Sim. lei forçando que cobre em real. Você tá basicamente fazendo uma lei impedindo que eles ganhem mais dinheiro. Basicamente é isso. Você tá, tipo, limitando o lucro da empresa. Porque quando o cara vai vender, ele não pensa assim, vou vender... Não, ele olha assim, aqui estão me pagando X, aqui estão me pagando X menos 5. Eu vou pra X. Não, eu concordo, Você mas entendeu? ao mesmo tempo que a lei do livro, ela também limitaria o lucro que as editoras têm num primeiro momento e também limita. Na verdade, não. Limitaria. Se eu vendo menos, Não, mas a editora vai vender Ela não vai vender direto pro consumidor. Ela vai vender para as outras empresas. então, mas aí... E as outras empresas, dando desconto ou não dando desconto, iriam continuar vendendo a mesma quantidade. Quais outras empresas? Essa é a minha dúvida. Tipo, por exemplo, a Amazon, a Comics Shop, eles não ganham desconto. Eles pegam 50%. Claro, de mas capa. assim, mas a partir do momento que os mangás saírem menos, eles vão pedir menos edições, uma quantidade menor. A partir disso, Não, a sim, editora... mas daí aí é uma questão de você controlar a escala de produção. Porque beleza, porque tipo, isso é natural. O primeiro volume ele sempre tem uma tiragem maior, Uhum, porque ele vende mais. uhum. E aí o segundo volume tem uma tiragem menor e vai indo assim Então. em diante. Aí nesse caso seria tipo assim, beleza. Porque normalmente eles fazem esse controle baseado nas vendas do volume anterior. Então se muita gente comprou o primeiro volume, sei lá, fez uma tiragem de 200 mil e vendeu 200 mil. A próxima tiragem vai ser 180 mil. Não, isso Aí se não vendeu tanto, vai ser 150. Então aí seria uma questão de... Isso aí é natural, mas eu acho que eu não consigo ter essa visão otimista de que o preço abaixaria. O que se falou faz até sentido. Talvez tenha uma margem que dê pra tirar, porque hoje a Amazon controla o mercado, mas aí tudo é suposição. Uhum. Mas uma outra coisa que aí é natural também é o quê? Tiragens menores geram mais custo na gráfica. É. Porque se eu vou fazer uma tiragem de 5 mil e eu vou fazer uma tiragem de 1.000, a de 5 mil ela sai mais barata, eu pago menos por volume. Então, Não, mas aí entra uma outra questão. Porque, então por exemplo, tem, porque, tem tipo assim, essas beleza. duas coisas, né? Uma coisa é a gente querer ir lá, chegar na galera e falar, vou fazer uma tiragem de 5 mil. Outra coisa é uma JBC chegar lá. A JBC já tem acordos prévios, já tem contratos prévios. Eles não pagam a mesma... Mesmo que a gente faça... eu e a JBC fazer uma tiragem de 5 mil, nós dois. Não, lógico. Eles vão pagar menos. Não, lógico, mas ainda assim dentro de um contrato. É o que eu tô dizendo. Se a JBC hoje, não sei qual que é a gráfica da JBC, na verdade, geralmente elas têm mais de uma, né? Uhum. Mas vamos supor que a JBC hoje ela paga um valor de, sei lá, 100 mil pra imprimir 10 mil mangás. Uhum. Se ela vai imprimir na mesma gráfica 5 mil mangás daquela tiragem, ela vai pagar um valor um pouco a mais. Tipo, isso aí é natural. Ela vai pagar Então, mas... E a partir do momento que eu falei que não sai o mangá logo no início, ela não tem por que ela fazer uma tiragem grande e ela ter que gastar com um estoque. É isso. Então, e assim, uma coisa que eu acho importante da gente colocar aqui é que essa lei foi baseada numa lei francesa, né? Uma lei francesa que existe há 40 anos. Sim. Só que eu acho que não faz sentido a gente querer emular uma lei francesa, sendo que o nosso mercado ele é totalmente diferente do mercado francês. Sim. Tipo, eu acho que eu entendo isso funcionar se a gente tivesse um mercado, tipo, editorial, um cenário de pessoas que leem muito forte.
Coisa que é na França. A França é o segundo mercado de mangá no mundo, se eu não me engano. Se não é o segundo, é empatado com os Estados Unidos ali, é terceiro, uma coisa assim. A França é um dos maiores mercados de quadrinhos. De quadrinho. Pô, a França tem um mercado nacional de quadrinhos absurdo, né? Então, não sei o quê. Na França se lê muito. Então, na França faz sentido. É um país menor, é mais fácil você... Na França é até mais rígida a lei. Sim, é mais... Ela É é 5%. 5%, É 5%. E é 18 meses, ao invés de 12. Só que lá funciona. Por quê? Porque lá já é um hábito as pessoas lerem, muito maior. Lá é um país menor, então as distâncias é mais fácil ter livrarias em todos os lugares. Mas daí a gente entra naquela discussão. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Não, sim. Mas a é França é essa potencialidade toda por causa das leis dele, ou as leis deles fizeram esse acesso à potencialidade Então, toda? na verdade, assim, o movimento na época foi justamente para impedir, mais ou menos a mesma coisa da Amazon, só que na época grande mega stores, né, lá nos anos 80. Só que era um cenário diferente, era um cenário que as pessoas aprovavam isso. Hoje, o Brasil ele é um país diferente. Cara, se você for ver, sei lá, metade das cidades do Brasil não tem uma livraria. As pessoas vão continuar comprando na Amazon. Assim, até as pessoas que moram em cidades com livrarias, peguei o exemplo de mim, eu moro em São Paulo. Sim. A Zona Leste não tem livraria. Vai ter uma ou outra, vai ter só em áreas mais É isso que eu queria discutir, porque não é só sobre desconto. Porque se tivesse os mesmos descontos em todos os lugares, eu continuaria comprando na Amazon por algumas facilidades. O frete é grátis. Eu tenho o Prime, chega no outro dia. como... Outra coisa, eu posso... tudo bem que todos os outros editores têm sistema de assinatura, mas eu posso antecipar pagamento de edição. Sim. Tipo, eu compro Sono Bisquedol lá, né? E eu falo, olha, eu quero já a edição próxima e já me traz. Ele, beleza, ó, quando eu chegar aí... Fora que eu tenho o Alex, ele vai me avisando. É isso. Né? Então, eu acho que seria muito mais interessante tentar baratear os custos, tentar criar incentivos para que hajam mais bibliotecas, coisas assim, para criar um público leitor. E aí, isso aí seria uma coisa já num segundo momento, que a gente tendo mais leitores no Brasil, sendo uma coisa mais estabelecida, aí você pensar numa lei nesse sentido. Eu concordo. Eu acho que também concordo, tá muito radical. Eu acho que tem que ter incentivo fiscal pra empresa também. Sim, como eu falei, essa lei ela não é perfeita, muito longe disso. Ela vai ser ruim por um tempo. O que eu tô falando é que eu acho que a longo prazo pode ser bom. Detalhe, pode ser bom. Mas aí é que tá. Mas você percebe que todos esses problemas que você tá falando não tem a ver com essa lei? Tem a ver com a gestão geral do país? Não, assim, pra mim a lei é um problema justamente porque o Brasil não tem um cenário ideal pra ela. Entendeu? Tipo, assim, é meio foda, porque, tipo, parando pra pensar um pouco, a gente tá falando assim a gente tá se dando ao luxo de falar de quadrinhos. Lógico, e coisa. assim, não, é um supérfluo. Enquanto a mais da metade do país não tem esgoto. Não, lógico. Não, a gente tá falando de um produto supérfluo. Então. E assim, entra várias questões. Por exemplo, eu fui pesquisar, quando eu vi que era baseado na lei francesa, pra ter uma ideia. Peguei o último volume de One Piece 108. Ele sai €7,20, preço de capa. E o brasileiro, R$37,90, tá? Só que €7,20 equivale a 0,4% do salário mínimo francês. Sim. Enquanto aqui, ele equivale, os R$37,90, a mais ou menos 2,6% do salário. Ou seja, aqui é 6 vezes mais caro. E aí eu não tô pegando a moeda, tô pegando a porcentagem do salário. Entendi. Então é 6 vezes mais caro. Então já é um produto que ele já é difícil de acesso. Como que eu vou fazer que hajam mais leitores se eu dificulto o acesso justamente num país onde a maioria é pobre? Eu acho complicado. Eu gosto de fazer essa comparação, parando pra pensar, porque mangá nunca foi barato. Não. Tipo, a gente lembra com nostalgia na época que tinha os mangá que era R$2. Sim, não, aí anos 2000, né? Não, em 2000 já era 12. Não, o coisa é 2000, né? Tipo, começo dos anos 2000, Sakura é 2000. Mas ele era mais barato por causa também do tamanho do mangá. Mas aí você para pensar, compara com passagem de ônibus. Na época que Sakura era R$3. Quanto era o mangá de Sakura? Sakura era R$2,90. R$3,90. Nessa época, a passagem de ônibus era R$2,50. Então, nisso eu acho que você tem um ponto que você falou que eu acho que faz sentido, mas eu acho que não solucionaria o problema todo, que é a questão que você falou, que talvez o preço esteja um pouco acima. Que eu também fiz uma pesquisa também, deixa eu ver aqui, eu não vou lembrar de cabeça. Eu peguei como exemplo o Elfen Lied. Nossa, veio preparado. Vim preparado. Caralho. Vim preparado. O Elfen Lied, que saiu em janeiro de 2011, que era a época do mangá 9,90. Cara, pegando aí eu usei o site do governo lá que tem, tipo, a calculadora de inflação. Sim. Então,
pela calculadora de inflação, hoje esse mangá ele sairia R$ 25,75. Hoje um mangá básico, eu peguei como exemplo o Jujutsu Kaisen, que é uma edição básica da Panini, né, a mesma editora. Sim. Hoje ele sai R$ 37,90, então a gente tem ali tipo R$12 a mais. Então, mas tem algumas coisas, porque hoje a capa O papel é diferente, o dólar é mais caro. Capa cartão, papel offset. Jornal, antigamente. Então, tem várias coisas que dá pra tipo, pontuar, mas só pra ter um norte ali. Mas o maior problema desse preço hoje, não só a inflação, obviamente, mas é a distribuição, porque fudeu, né? O papel encareceu. Sim. Né? Esse é o problema, não é porque a editora tá metendo a faca, né? Não, exatamente, assim. E no caso da Panini, por exemplo, a Panini é uma editora que ela depende muito menos da Amazon do que as outras, que a Panini tem o próprio site, faz desconto. Inclusive, a Panini atrasa as entregas na Amazon pra vender no próprio site. Então, a Panini tá presente na Europa. Não, e tem própria loja, né? Tem a loja física. Assim, hoje, assim, em 2010, a Panini não tinha o domínio do mercado do mangá que ela tem hoje. A Panini hoje, acho que ela lança, sei lá, 70% dos mangás. Eu já fiz essa projeção já. A cada ano foi quase... Foi escalonando o número de mangás publicados e até na pandemia dobrar. Não, sim, mas a Panini sempre, tipo, aumentando exponencialmente. Porque até 2012, 2015, Panini e JBC eram meio iguais. A Panini é brasileira? Não, ela é italiana. Italiana. Então, assim, acho que dá dava pra ser um pouco... o mangá? Então, acho que dava pra ser um pouco mais barato, realmente, mas ao mesmo tempo eu não acho que esse seja o grande problema hoje. Não, tipo, só assim, esse lucro a mais que tá rolando. Não é o grande problema, mas ajuda. Porque, tipo assim, se coloca agora no lugar de um cara que tem uma lojinha de mangá. Os caras que vendem mangá na Liberdade, por exemplo. Cara, outro dia eu passei lá, eles estão dando desconto, sabia? No mangá. Lá da Liberdade. Você tem uma loja lá, você faz um registro, pega o cartãozinho, você tem 10% de desconto, você compra lá. Os caras têm que competir com a Amazon, dá 30% antes de lançar. Mas ele ainda tá com os 30%. Eles colocam, acho que 30% do varejista, acho que coloca em cima do preço da capa, né? Alguma coisa assim, não sei. Mas deve ser. Não sei como é que tá agora. Eu sei, por exemplo, porque isso, política de desconto sempre teve. Eu lembro da época que tinha a Liga HQ, né? Não existe mais, né? A Liga HQ, ela dava lá uns descontos e ela te dava ainda um cashback. Foi um dos primeiros sites que eu vi no Brasil com cashback. Tudo bem, não precisa. Tem outra coisa aí, tipo, como eu falei, a lei não é perfeita. Vamos lá, gente. Quando a gente tá falando de país, de forma geral, não existem soluções simples para problemas complexos. Não existe. Você entendeu? Essa lei, ela é uma solução simples, só que não vai resolver como um todo. Porque, por exemplo, isso não prevê frete grátis, por exemplo. A Amazon, mesmo que os dois vendam que ela só venda por 10%, ela ainda vai ter o frete grátis. Outra coisa, que você falou, eu não posso mais dar desconto. Beleza, 10% de desconto e toma 20% de cashback. Você gastar em outra coisa aqui. Ela poderia fazer isso. Ela poderia dar um cupom. A Amazon poderia dar um cupom. Um cupom, ela não falando que é pra livro, você compra o que você quiser com o cupom. Acabou. Tá resolvido. Não, vocês estão falando ao invés de colocar os 30%. Tipo, não existe... Porque assim, na real, você quer saber como resolve isso de forma prática? De verdade? Cara, pra começar tem que fazer infraestrutura no país. Então, é isso. Você tem que começar pela infraestrutura. Por quê? Por que não tem um sistema de distribuição bom? Porque os correios, no geral, não são bons. Eles até funcionam, mas eles não são bons. Dava pra ser muito melhor. Porra, imagina se tivesse um trem dos correios que saísse, sei lá, do extremo do país e vai pra outro extremo do país levando encomenda. Não, isso beleza, mas o problema é que a gente tinha um monopólio de distribuição. Esse era o problema. Sim. Né? Então, aí é que entra a parte que eu falei, da hipocrisia. Tipo, quando tinha o monopólio de distribuição, quando tinha a Saraiva e a Cultura mandando em tudo, né? Ninguém se preocupava. Mas eles mandavam? Então, eu não sei se assim, tinha uma questão na época que tinha Saraiva, que era o consignado, né? Não, na época que tinha Saraiva e a Cultura, tinha um monte de banca de jornal que vendia. Cara, mas aí você então, tá falando... eu não acho que eles são um monopólio. Então, mas aí é porque o momento era diferente do mercado em relação à existência das bancas de jornal. Tinha um monte de banca de jornal aqui, que a gente tá em São Paulo, sabe? Não tem um monte de banca de jornal lá no Amazonas, sabe? Mas não vai ter Saraiva também numa região aqui. Eu acho que, assim, isso é uma tentativa de mudar um fato que eu acho que já mudou, sabe? As pessoas compram menos presencialmente, pra tudo, sabe? Assim, acho que a lei, ela tá atacando uma questão, ou visando uma questão
que é muito mais pautada no que foi do que é o futuro de verdade. Tipo, sempre vão haver menos livrarias, porque as pessoas compram mais online. Se não for, se não for na Amazon, vai ser na loja da Panini. Se não for na loja da Panini, vai ser na Magalu, e por aí vai. Então, isso aí é inevitável. Isso, e não é o controle da porcentagem de desconto, porque é o que eu falei também. Se tivesse o mesmo preço, eu continuaria comprando na Amazon pela praticidade de várias coisas, né? Eu concordo que a lei ela não ataca a causa raiz do problema. Mas o problema é que, por exemplo, vamos supor que a Comic Shop, que elas também vendem online. Sim. Mas ela tem uma loja física e ela vende online, é uma Sim. loja pequena. Isso também vale pra elas, entendeu? Tipo, não é porque não é mais só o físico e tal, é mais uma questão de ajudar um pouco o mercado a ter concorrência. Mas é aquilo. Como eu falei, ninguém aqui tem bola de cristal. A gente pode conjecturar sobre o futuro. A gente não pode ter certeza de nada. Não, peraí, você acha que... Ó, vamos supor, regulando os descontos, tá? Você acha que as pessoas vão passar a comprar mais na Comic Shop do que na Amazon? Cara, dependendo sim. Então, eu não consigo ver isso. como. Porque assim, eu vejo que tem um público que é fiel de Comic Shop, que é um público que ele continua indo até hoje. Sabe, tipo aquele cara que é amigo do maluco lá da loja Monstra, o cara que é amigo do cara da Comic Book Shop. E aí ele vai lá porque pra ele é uma experiência. Ele quer ter aquela experiência, ir lá, conversar com os caras, olhar na prateleira, escolher o mangá que ele quer. E isso aí é uma coisa que não vai mudar. Mas assim, a gente tá falando de um universo muito pequeno, tipo, considerando o Brasil. Tipo, cara, assim, a Zona Leste não tem uma Comic Shop também. É que na real isso também... Tipo, eu vou me deslocar até a Paulista pra comprar um mangá que eu posso comprar online? Quando eu falo Comic Shop, tem Comic Shop que tem site. Você vai lá e compra. Eu já comprei. Mas a distribuição é ruim, né? Eles demoram pra entregar. Então, mas daí entra, como eu falei, aí é o problema de infraestrutura. Eles demoram pra entregar por quê? Porque eles são pequenos e eles têm que usar os correios não são tão bons. Tá. Então, mas aí... A Amazon, ela é grande o suficiente pra ter uma distribuição própria. Que é o que acontece com o Mercado Livre. Não, porque eles são tão grandes que eles têm centros logísticos que já acumulam coisa. Mas assim, a equalização do preço não vai mudar isso. É isso a equalização do preço não vai mudar isso. Mas é uma questão de balança. A balança tá assim. Qual é? A balança vai ficar assim. Entendeu? Esse é o ponto. É isso que eu não consigo ver, mano. Eu entendo que pode acontecer e eu não tô vendo isso agora, mas eu não vejo dessa forma. Eu entendo que a lei pode não funcionar. Pode não funcionar. Eu entendo o que você tá falando. A intenção é tipo, beleza, não vai resolver, mas vai ajudar um pouquinho. Aí você vai fazendo coisas pra tentar equilibrar esse rolê. Só que uma coisa só não vai resolver. É um começo. Não sei, eu acho que eles estão resolvendo um negócio antecipado que não vai adiantar nada agora. Putz, eu penso que assim, vai ser uma coisa... uma tentativa de ajudar o pequeno e microempreendedor, mas que não é, eu acho, bem longe de uma certeza de dar certo, e ao mesmo tempo vai prejudicar muito, principalmente o consumidor de baixa renda. Sabe? Isso. Quem vai se ferrar é essa galera. Porque, assim, cara, hoje, hoje tem uma pessoa ali pobre que, uma pessoa que, né, não mantém uma casa, ganha um salário mínimo, mas assim, tipo, mora com os pais, não tem tanto custo. Ele vai lá e compra o Jujutsu Kaisen dele todo mês, ele compra o One Piece dele todo mês, que é caro pra caramba, né? Já saiu R$100 aí já. Então. O tijolão lá, 3 em 1, deve estar uns 90 conto. Não, só os dois aí já foi só os dois, R$100. sim, só os dois sim. Ele compra esses dois todo mês, exemplo, né? Caralho, o cara é... Então, estuda onde, filha da puta? O cara vai ter... Então, não, mas eu tô dizendo, o cara que não tem nenhuma responsabilidade, né? Não meter um boneco, né? Pô, não compra risoles leva o quê? Descargou? Então, nem coca. Mas assim... Mas coca é 10 pila hoje em dia. Tá caro também. Nossa, cara. Mas assim, esse cara já vai ter que escolher um ou outro, sabe? Entendeu? Mas ele já tem às vezes nenhum dos dois. Cara, a gente tá num país pobre. A maior parte das pessoas lê online porque não tem dinheiro pra comprar. Já começa por aí. Não, sim, aí é o que eu tô dizendo. A gente estaria agravando isso. Mais pessoas iriam ler online ao invés de comprar. Mas ainda existe um grande combate à pirataria, porque aí é mais federal mesmo a questão, né? Não, sim, e assim, não tô dizendo que é certo ler online ou que é errado, sabe? Eu acho que, eu já li muitos mangás online, tipo, assim, coisas que... Eu tenho uma opinião bem polêmica sobre isso, melhor deixar Mas assim, O quê? Porque, sobre direitos autorais. Então, é porque é uma coisa muito retroalimentada, né? Pô, não quero que ninguém lê online, mas hoje nem tanto, mas antes era isso. O público lia online de forma não oficial.
E isso fazia ter uma popularidade a ponto da editora ir lá e trazer o mangá pro Brasil. Então, É isso. então tem vários ângulos, não é uma coisa preto no branco, né? É muito cinza, né? Muito cinza. Só que como eu falei, pode ser ruim. Eu não tenho dúvida que a primeiro momento vai ser ruim. Tá? Essa lei, a primeiro momento, vai ser ruim, vai doer. Principalmente porque, como eu falei, a gente tá falando de mangá, mas isso não engloba só mangá. Não, livro, isso vai englobar, sabe o que também? Livro das pessoas que vão pro fundamental, por exemplo. Tá no balaio também. Então, depende. O livro de escola. É que eu vi que a lei tem uma brecha lá pra livros pra o governo e livros educacionais lá, mas não sei não lembro agora o detalhe. Sei que Então é isso, é só lançar agora mangá infantil. E tá resolvido o Mangá problema. educacional. Vai lançar aquele do... Que Naruto te ensina sobre amizade. Aquele lá Nihongo Adventures. do sangue. O sangue. Que o... Cells at Work. Isso. Cells at Work, Pô, Dr. Stone. Esses aí estão isentos, olha Então, só. Isenção. Né? Mas eu concordo com o Jim, eu acho que, assim, eu concordo no sentido de que a lei pode ser que ela tente equilibrar um pouco. Tava aqui, vai equilibrar um pouquinho. Eu não acho que ela é a solução do problema, porque o problema é outro, complexo. sabe? O problema não tá em cima dos descontos, o problema tá em cima do ecossistema. Sim. E acho que as pessoas são impactadas. Eu não acho que isso vai ser o derradeiro para as pessoas pararem de ler mangá, uma coisa parecida, para de consumir. Também não acho. Eu acho que o maior problema que houve impacto na leitura de mangás até agora foi todo o problema de logística que a gente teve com a Abril quebrando, as grandes varejistas, Saraiva e Fnac quebrando também, Sim. E o preço do papel. É isso que encareceu o mangá, é isso que tornou tão difícil o acesso ao mangá hoje. Pra mim, tá? Além da distribuição, mas o problema da distribuição sempre houve. Eu acho que a pessoa que ela tem baixa renda e mora longe, ela continua não comprando mangá. Sim. Independente da desconto na Amazon. Assim, se a pessoa tem um Prime e tal, e ela tem uma região que é atendida, ela vai comprar sim, mas ela não vai chegar de forma alguma pra ela, se não for por uma plataforma online, né? E assim, é aquilo, a Amazon, inclusive, no primeiro momento ali, quando tem a quebra das editoras, é meio que dá uma salvada ali nas editoras. E hoje tem toda essa questão que eu acho super válido de ser discutido. Mas se não tiver a Amazon, vai ter outro, sabe? Se o Mercado Livre quiser amanhã começar a vender... O problema não é que a Amazon exista. Sim, você mas entende? não, o problema é que exista alguém com tanto poder dentro desse mercado. Não precisa ser alguém. Pode, por exemplo, vamos supor, por exemplo, um cenário onde a Amazon tem 50% do negócio e outros 50% estão distribuídos em 1 milhão de lojinhas menores. Isso. Você entendeu? O problema não é tem essa aqui grandona que é igual a... Não precisa. O lance é ter mais. Até porque, quando a gente entra falando de economia de forma geral, o que força os preços para baixo é a concorrência. Sim. É a lei do mercado. Você tem concorrência, força os preços para baixo. Se não tem concorrência, a pessoa pode abusar. É assim que funciona. Eu concordo, mas, mano, a gente tá falando de leitura, sabe? Sim. Eu sei que é perigoso a Amazon ter o controle de 70%, 80% do mercado de venda, não sei se é isso, tô chutando. Tá? Mas eu acho que o maior problema nisso tudo, e eu não sei falar sobre o mercado editorial, mas eu sei falar sobre tecnologia. As editoras e outras empresas elas não se adaptaram ao modelo digital. O modelo digital não, de compra digital, sabe? E-commerces começaram a surgir forte em 2013, 2012, e as editoras, outras lojas não se adaptaram a isso, sabe? Sim. E a Amazon não tem um grande centro de distribuição à toa, o Mercado Livre não tem um grande centro de distribuição à toa. Os centros, né, ao redor do Brasil, né? Tô falando que as editoras elas vão conseguir concorrer dessa forma, mas eu acho que tem muitas maneiras de se trabalhar digitalmente que muitas editoras não prezam. E isso não vai só da venda, vai da experiência completa. Sim. Porque, por exemplo, eu ir numa loja física, né? Eu tenho uma experiência de ir lá, olhar o mangá, ver o mangá, etc. Como é que você emula isso virtualmente, Cara, sabe? assim, eu acho que esse ponto que você falou eu nem tinha pensado e faz todo sentido. E aí, eu tô falando aqui de digital, não sei o quê, eu adorava a experiência de ir em livraria ou de ir em banca. Só que eu entendo que é uma experiência que tá mudando com o tempo. Agora, por exemplo, a JBC, que é a segunda maior de mangá, até 3 meses atrás não tinha uma loja online. É isso. Fez uma loja agora, e aí assim, acho até que eles estão fazendo umas coisinhas lá legais, de, por exemplo,
O Haikyuu, tipo, se você compra na loja online, você ganha lá uns cards dos personagens, não sei o quê. Mas então, a assinatura, você não tinha assinatura já tinha, antes? não, disso, tinha, eles tinham por um tempo, pararam. Uhum. Hoje eu acho que ainda não voltou, mas eles pararam. Eu, inclusive, assinei Sakura quando teve a segunda edição, o Fullmetal e tudo mais. Isso aí é uma coisa que eu sinto falta. Que é legal. Então, mas aí são coisas que tanto as editoras quanto até as lojas em si, elas têm que usar de outros artifícios também pra poder, tipo, atrair mais. Porque se eu tô oferecendo o mesmo produto, eu vou comprar onde pelo menos o frete é grátis. Mas aí eu acho que o que você pode entregar, mas como é que você compete com a Amazon? Entregando experiência. Eu acho que, sei lá, eu vou dar um chute, eu realmente não sei, gente, não sei quais são os impactos. Vou comprar Haikyuu na JBC. Pô, por que ao invés de eu comprar, por que eu não faço plano, um modelo de assinatura em que eu participo do clube, que eu recebo brindes além do mangá, participo de um clube do WhatsApp, exatamente. sei lá. E aí o lucro vai mais pra editora, porque ela consegue vender num preço que ainda assim é acima dos 50% lá. Né? A MPEG faz isso com o Gash Bell. A assinatura do Gash Bell vem com uma caralhada de brindes. Não, e faz coisa digital, mano. Sei lá, você participa de... faz review, sorteio, review digital, grava um vídeo, aparece na rede social. É tanta coisa, cara, sabe? é só você olhar que isso já funciona, só que as editoras só parece que estão ignorando, porque parece estar confortável para elas. É experiência, cara. Tem como combater. Eu não acho que é só no desconto, eu acho que o que a Amazon entrega é infraestrutura, pra mim, que é o que funciona. Mas o que eu acho que tem muita loja também que existe, eu acho que desconcorrência tá um pouco desleal, concordo. Mas eu acho que você pode combater com experiência, que é o que eles não fazem. Então, mas e tem aquilo, é lógico, a pessoa que tem uma loja física, ela vai ter um custo maior. Sim. Mas ainda assim, o valor de venda, sendo pro lojista 50%, ela também tem hoje ela tem aquela margem para ela usar. Ela usa quando ela quiser. E a Amazon, lá 2017, 2018, eu lembro que a Amazon tinha, tipo, descontos bem agressivos, sabe? Eu peguei, por exemplo, muito Vagabond naquela época, que era, tipo, 60%, 50%. Hoje em dia... eles estavam fazendo dropshipping. Então, hoje em dia, a Amazon não faz mais isso. É tipo assim, sei lá, quando tem a Black Friday ou alguma outra coisa muito pontual no ano, que aí você vai catar alguma coisa com mais de 50% lá. Sim, é pra livrar de estoque, sim. Não, mas naquela época era qualquer coisa. Hoje não. Hoje, assim, eles só vão fazer isso se for uma coisa exatamente encalhada mesmo, sabe? Então, também já não é tão agressivo quanto já foi. É isso. E tem outro problemático pra mim... Até porque ela não precisa mais ser agressiva, né? Porque agora ela tem... Né? E só pra falar, por que às vezes eu prefiro comprar na Amazon? Eu fui numa loja esses dias, né? Uma loja específica. Eu fui em duas, tá? Eu queria comprar um volume específico de mangá. Cara, eu cheguei lá, eu queria o 17, tá? Eu tenho quase todos. Tinha o 5 e o 8, tá ligado? Mas na Amazon tem todos, velho. Sim. E aí eu falo pra mim, por exemplo, eu particularmente, eu só compro na Amazon quando é um desconto que compensa o suficiente pra eu não comprar em Feira do Livro. Mas eu entendo que é um benefício que eu tenho de morar em São Paulo, entendeu? Sim. Não é todo mundo que vai ter esse benefício. Então eu faço o quê? Eu guardo um dinheiro, espero chegar a época da Feira do Livro ali, abril, novembro, compro minhas coisas lá, né? Sim. E aí, assim, é uma coisa que a Amazon, hoje, ela não consegue competir com a Feira do Livro. Ela não dá um desconto de 50%. E, mano, eu acho que o mangá, apesar de a gente achar que é de nicho, eu acho que ele tem uma porta de abertura para adolescente, para leitura. Então, não, ele tem. Então, isso aí eu acho que... Não, ele tem, mas enquanto leitura, não enquanto compra. Mas aí... devia ter mais mas sentido. Aí entra na questão do valor, e aí entra também no que a gente falou, tipo, de criar mais leitores, né? Acho que o foco das leis tinha que ser inicialmente nisso, criar mais leitores. Mas daí, daí você não estaria fazendo uma lei pro setor editorial, você teria que fazer uma lei pro setor educacional. Então exatamente, mas é um setor que ele depende da cultura do país. Mas então compensa desse jeito, né? Exato. Não, mas tá, cara, vamos lá. É muito mais fácil e prático, isso você fazer uma lei desse tipo, do que você mexer nas leis do sistema educacional do país. Você entendeu? Até porque, eu acho, se eu não me engano, parte do sistema educacional, se não ele todo, tá em PEC. É PEC, você entendeu? E, cara, pra você mexer em uma PEC, você precisa de uma maioria, assim, de... Então, 3 quartos, mas é muito complicado, porque, assim, certeza. O que favoreceria de verdade as empresas do setor é o quê? Ter mais gente que compra, mais gente que lê. Então, se você não investe nisso, sempre vai ser mais ou menos o mesmo público. Sim. Entendeu? Não vai ter um crescimento, não vai ter um desenvolvimento. E mesmo que você fizesse hoje, uma lei hoje pra realmente incentivar as criadoras de leitura, certo? Você só vai ver esse resultado daqui a 10 anos. Sim, exatamente. Até esses 10 anos, você ainda vai precisar fazer coisas para curto prazo. E querendo ou não, essa lei, ela é mais focada no curto e médio prazo.
lei pra incentivar a leitura é uma lei focada em médio e longo prazo. Então, tipo, você tem que ter um equilíbrio. Então, mas aí que tá, eu não vejo esses esforços. Eu acho que também é não muito vejo, mais. mas é outro Então, problema. é muito mais uma questão de querer agradar empresários que foram prejudicados pela Amazon do que querer realmente que o país se desenvolva nesse sentido. Que eu acho que seria muito bom. Pô, eu acho que seria muito legal se as pessoas tivessem mais costume de ler. Se você, sei lá, pegasse um ônibus e visse uma criança lendo no ônibus, você não vê, sabe? Então, e assim, e vai continuar assim, porque querem nichar. E aí, quando você deixa mais caro, você só vai deixar o mercado menor, porque, tipo, só a elite, só quem pode pagar vai comprar. Mas já é meio que ele. Não, mas vai ficar mais. Mas vai ficar mais, assim. Não tem como não dizer que vai haver um corte ali, um filtro. Eu mesmo teria que dropar várias coisas que eu gosto, ou deixaria de comprar coisas que eu poderia pegar se eu. É normal. Enfim, querem dar seus vereditos finais? Acho que Acho que não precisa. A gente concorda que a lei não é a melhor das é. possibilidades agora. O que eu acho que, assim, sendo aprovado ou não, que eu gostaria que tivessem ações que, tipo, fossem efetivas, assim, em relação a isso e... Eu concordo, mas eu acho que também, a minha opinião, acho que tem várias visões. Eu também acho que as editoras têm que se atualizar para poder concorrer mais com a Amazon, o Mercado Livre ou outros grandes varejistas, sabe? Acho que deixa bastante a desejar ainda a experiência digital dos consumidores, sabe? É isso? Acho que é isso. Bom, para você que ouviu até agora, não deixe de comentar conosco sobre todas as suas opiniões em relação à lei, né? Qual que é o nome da lei? Até esqueci. Lei Cortez. Então, você acha que vai incentivar o mercado? Você acha que vai abrir mais editoras? Você acha que outras editoras vão ter mais disponibilidade, ou mais orçamento? Enfim, como que elas vão conseguir trabalhar melhor, né, com a venda de mangás? Ou você acha que não, na verdade, vai piorar a venda de mangás, vai abaixar o número de consumidores, né? Vai ter menos edições, né? É isso aí. For comentar, faça igual eu e o Jim, que discordamos com respeito. É isso. A gente filtra os comentários mesmo, então... Corta essa parte. Isso não é a democracia, é a ditadura. A nossa ditadura. O Spotify, ele faz isso por obrigação, você tem que... É o The Walking Dead, né? It's not a democracy anymore. Mas é isso, comente não só no Discord, no YouTube, nas redes sociais, mas também, não falei no Discord, mas enfim, entre no servidor do Discord, era isso que eu ia falar, pra discutir conosco sobre esse tema. É isso, até a próxima. Isso aí. Perguntinha, Valeu, tem uma perguntinha. Que mangá você gostaria que diminuísse o preço pela metade? Porra, que mangá que você gostaria de ir? Mahotsukai no Yome. Eu só tô comprando 2 mangás atualmente. Mahotsukai no Yome, maravilhoso, e Sangatsu no Lion. Nossa, mas por que você tá comprando Sangatsu no Lion? Eu tô pegando Sangatsu que no é Lion. bom. Né? Não, mas aqui é antigo, né? Antigo? Não, tá lançando. Não, tá lançando eu não sabia agora. da versão nova. Tá saindo agora. Tá bom. Não tem versão nova. É a primeira versão dele. Eu não fazia ideia. Não tem versão agora. nova. Pois é. Você tá confundido com outro mangá aí. Não, Sangatsu no Lion mesmo. É porque eu vi o anime há muito tempo. Nossa, faz tanto tempo assim que já saiu. Já anime, faz né? uns... Sei lá. Tá Enfim. confundindo com o outro dela? Qual que é aquele lá? Honey Clover? Honey Clover eu Não. adoro também. Não? Tá lá, completinho na minha prateleira. Tá. Inveja. Que mangá que você queria que... Ficasse metade do preço? Vou tentar ir no One mais... Piece, né? One Piece não, One Piece até que vai fazer o quê, né? É um a cada O 3 5, em 1 pela metade do preço. É que eu não quer? pego 3 em 1, eu pego... Entendi. Tô pensando em mim, pensando em quem compra, seria legal, 3 em 1 metade do preço, pensando nos fãs novos. Mas pensando só em mim, sendo um pouco egoísta, né, o Soul Eater, que eu tô pegando a Perfect Edition e é cara pra um cacete, aí tem que esperar sempre os descontinhos. Adoro o Twitter. Também, muito bom. E é isso aí. Mário? Eu não sei, eu tô pensando. Porque eu só compro... Droga, esqueci. Sono Bisquedol. Então é esse É aí. esse. Não, mas... Seja egoísta. Mano, o mangá tá lançando tá demorando pra lançar e além disso, agora chegou muito perto da edição então. atual. Não, Isso demora alivia, muito. os que eu tô comprando também, mas não quer dizer que eu não Nossa, quero. isso alivia, quando chega perto. Assim. Haikyuu é que... Sai uma a cada 3 meses. Haikyuu tem uns 10 ainda. Mano, é que eu entendo que é caro porque a quantidade de volume que tem... O Soul Eater também, eu só chutei o balde. É isso. Twitter é o quê? 30 edição? O quê? Quantas Haikyuu? edições? Haikyuu serão 22 aqui. E o Twitter? Soul Eater serão 17. Beleza. Soul Eater tá no 10 agora pra sair, o Haikyuu no 14. Comente também qual mangá que você gostaria que tivesse metade Metade do preço, exatamente. É isso, até a próxima.